A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Levítico, capítulo 16. O dia da expiação. Versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão. Tendo chegado aqueles diante do Senhor. Versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 3. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Versículo 4. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então as vestirá. Versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Versículo 7. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Versículo 8. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Versículo 9. Então fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Versículo 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário, o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Versículo 12. Tomará também de sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Versículo 13. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Versículo 14. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo.
o sacrifício pelo povo. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Versículo 16. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Versículo 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar, para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Versículo 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Versículo 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Versículo 23. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Versículo 24. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Versículo 25. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Versículo 26. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Versículo 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Versículo 28. Aqueles que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. Versículo 29.
Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiros que peregrina entre vós. Versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Versículo 31. E é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Versículo 32. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Versículo 33. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Versículo 34. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.